Imagine uma noite que começa com um gesto de hospitalidade e termina em um pesadelo que ecoaria pelos séculos. Estamos prestes a mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e perturbadores da Bíblia. Uma história que nos desafia a confrontar o pior da natureza humana, onde a barbárie supera qualquer senso de moral ou justiça. Antes de prosseguirmos, um aviso importante. A história que estamos prestes a explorar contém temas extremamente pesados, incluindo violência e injustiça. Este conteúdo pode causar desconforto e possivelmente despertar traumas. Recomendamos cautela ao assistir, especialmente se você for sensível a tais temas. O livro dos Juízes nos conta sobre um período turbulento na história de Israel, quando não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Este era um tempo de líderes carismáticos, chamados juízes, que surgiam para guiar e defender as tribos de Israel contra opressores externos e desordens internas. Foi nos dias quando não havia rei em Israel. Havia um levita que vivia como forasteiro no interior das montanhas de Efraim. Ele tomou para si, como concubina, uma mulher de Belém de Judá. Mas sua concubina lhe foi infiel e o deixou. Foi para a casa do pai, em Belém de Judá, onde ficou por um período de 4 meses. O marido resolveu ir atrás dela para convencê-la a voltar. Levava consigo um criado e um par de jumentos. Quando chegou à casa do sogro, este foi alegre a seu encontro logo que o viu. O sogro, pai da jovem, segurou o levita em casa, e este ficou com ele 3 dias, comendo e bebendo, pernoitando aí mesmo. No 4º dia levantaram-se bem cedo, e o genro se dispunha a partir quando o pai da jovem lhe disse: "Tens de restaurar as forças com um bocado de pão, depois podereis partir." Assim ficaram sentados os 2 juntos comendo e bebendo. Então o pai da jovem disse ao levita: "Aceita passar aqui mais esta noite e alegra-te." O levita se dispunha a partir, mas o sogro o obrigou a ficar e pernoitar. No 5º dia levantou-se bem cedo para partir, mas o pai da jovem lhe disse: "Tens de restaurar as forças." E assim passaram o tempo comendo juntos, até que o dia começou a declinar. Vejam, meus amigos, como a hospedagem era bem vista e respeitada naqueles tempos. Então o levita se dispôs a partir com a concubina e o criado. Mas o sogro, pai da moça, disse: "Olha, está começando a entardecer. Passa a noite aqui e alegra-te. Levantareis amanhã cedo para a viagem, então poderás voltar à tua tenda." O levita, porém, não quis mais pernoitar e resolveu partir. Chegou assim à altura de Jebus, isto é, Jerusalém, junto com o par de jumentos encilhados, a concubina e o criado, quando já era quase o fim do dia. Então o criado disse a seu senhor: "Vamos entrar nesta cidade dos jebuseus e pernoitar ali." Mas o levita lhe disse: "Não vamos parar numa cidade de gente estranha, que não pertence aos israelitas. Continuaremos até Gabaá." E acrescentou: "Vamos aproximar-nos de uma destas localidades, Gabaá ou Ramá, a fim de pousar." Assim prosseguiram a viagem. O sol se pôs quando estavam na altura de Gabaá de Benjamim. Dirigiram-se para lá a fim de pernoitar. Entraram e ficaram sentados na praça da cidade, mas ninguém os acolheu em casa para passar a noite. Ao anoitecer chegou um ancião de volta do trabalho no campo. Era das montanhas de Efraim e residia em Gabaá, enquanto os homens da cidade eram benjaminitas. Levantando os olhos, o ancião viu o viajante na praça da cidade e perguntou: "Aonde vais? De onde vens?" O levita respondeu: "Estamos viajando de Belém de Judá rumo ao interior das montanhas de Efraim. Eu sou de lá. Estive em Belém de Judá e estou voltando para minha casa. Mas ninguém me acolhe em casa, apesar de eu ter palha e forragem para os jumentos, pão e vinho para mim, para esta tua serva e o criado que me acompanham. Não nos falta nada." "Sejas bem-vindo", disse o ancião. "Tudo do que precisas corre por minha conta. De modo algum deverás pernoitar na praça." Vejam novamente como receber alguém em sua casa era extremamente importante e até gratificante. Então o conduziu para sua casa e deu forragem aos animais. Os viajantes lavaram os pés, comeram e beberam.
Enquanto se alegravam, alguns homens da cidade de costumes depravados cercaram a casa, bateram na porta e gritaram para o ancião, dono da casa: "Faze sair o homem que entrou em tua casa. Queremos abusar dele." O dono da casa saiu e lhes disse: "Não, irmãos, não façais essa maldade. Depois que esse homem entrou em minha casa, não cometais tal infâmia. Vou trazer-vos minha filha moça e a concubina dele. Podeis abusar delas e fazer-lhes o que melhor vos parecer. Mas a esse homem não façais tamanha infâmia." Mas os homens não quiseram escutá-lo. Então o levita pegou sua concubina e trouxe para fora. Eles a violentaram e abusaram dela a noite inteira, até de madrugada. Abandonaram-na ao amanhecer. Ao romper da aurora, a mulher voltou e caiu à entrada da casa onde estava o marido, e ali ficou até o clarear do dia. De manhã, ao se levantar, quando abriu a porta da casa e saía para seguir viagem, o marido viu sua concubina caída na entrada da casa com as mãos na soleira. Ele lhe disse: "Levanta-te, vamos embora." Mas não teve resposta. A mulher havia sido tão abusada que havia morrido. Então a recolheu, carregou-a sobre o jumento e partiu de volta para casa. O que será contado a seguir é extremamente triste e perturbador. Chegando à casa, pegou uma faca e, segurando o cadáver da concubina, membro por membro, cortou-o em 12 pedaços que enviou por todo o território de Israel. Todos quantos viam comentavam: "Jamais aconteceu, jamais se viu uma coisa assim desde que os israelitas saíram do Egito até hoje. Refleti sobre isso, tomai uma decisão e pronunciai-vos." A história não acaba por aqui, mas vamos fazer uma reflexão do que foi dito. Primeiramente, tenha em mente o seguinte: qualquer um é capaz de realizar tamanha atrocidade se estiver afastado de Deus. Até mesmo eu e você. Somos confrontados com uma visão perturbadora da natureza humana e das consequências de uma sociedade que se afasta dos seus fundamentos espirituais e morais. Este capítulo não é apenas um relato histórico, é um espelho que reflete até hoje os perigos de uma comunidade sem orientação divina. A história de Gibeá nos mostra o que pode ocorrer quando os padrões morais são abandonados e os indivíduos agem segundo seus próprios desejos, sem considerar o bem comum ou a lei de Deus. A violência desenfreada e a decadência moral que se seguem são consequências diretas desse afastamento. Olhando para o nosso próprio tempo, vemos ecos dessa história em muitas crises sociais e morais. De conflitos globais a injustiças locais, os temas de desumanização e falha coletiva em proteger os vulneráveis são dolorosamente familiares. Assim como em Gibeá, muitos desses conflitos surgem de uma desconexão com valores fundamentais que orientam a conduta humana justa. Juízes 19 nos desafia a refletir sobre como podemos, cada um de nós, reconhecer e corrigir nossos desvios morais. A história nos lembra da importância de manter princípios éticos e espirituais como guias para nossas ações. Sem essa bússola, a história nos mostra que o resultado pode ser catastrófico, não apenas para indivíduos, mas para toda a sociedade. A trágica história da concubina em Juízes 19 não é apenas um relato de antiguidade, mas uma janela para reflexões profundas sobre questões que ainda ressoam nos dias de hoje. Este episódio, que culmina em violência extrema contra uma mulher, convida-nos a considerar como a sociedade trata aqueles envolvidos na prostituição e expostos na pornografia. Muitas vezes, tanto na prostituição quanto na pornografia, os indivíduos são vistos como objetos, não como seres humanos com dignidade própria. Este é um eco do que aconteceu em Gibeá, onde a humanidade da concubina foi completamente ignorada. Em ambos os casos, a desumanização serve como uma justificativa para o abuso e a exploração. Muitas vezes, os consumidores de pornografia podem não perceber que, ao acessar esse tipo de conteúdo, podem estar indiretamente apoiando uma indústria que explora e desumaniza seus participantes. Assim como os habitantes de Gibeá ignoraram os mandamentos de hospitalidade e proteção ao próximo,
Ao consumir pornografia, podemos estar ignorando nossa responsabilidade ética de respeitar e proteger o próximo. Após o chocante desfecho do capítulo 19 de Juízes, onde a concubina do levita é brutalmente assassinada e desmembrada, o levita busca justiça, ou pelo menos reparação, de uma maneira que irá inflamar todo Israel. Ele envia partes do corpo de sua concubina para todas as tribos de Israel, provocando uma reação em cadeia de indignação e fúria. A chocante mensagem não falha em seu objetivo. As tribos de Israel se reúnem em Mispá, num encontro que reúne uma força de quase 400.000 soldados. Eles exigem que a tribo de Benjamim entregue os homens de Gibeá, responsáveis pela atrocidade, para que sejam punidos. No entanto, a tribo de Benjamim recusa entregar seus homens, optando por proteger os habitantes de Gibeá. Esse ato de lealdade tribal, apesar da gravidade dos crimes, leva a uma guerra civil devastadora em Israel. Nos dias subsequentes, as batalhas entre as tribos são intensas e sangrentas. Inicialmente, Benjamim consegue derrotar os israelitas, causando milhares de baixas. Mas após consulta ao Senhor e estratégias revisadas, as outras tribos retornam ao combate com renovada determinação. No final, a tribo de Benjamim é quase aniquilada, restando apenas 600 homens que fogem para o deserto, para a rocha de Rimon. A vitória tem um gosto amargo, pois a fraternidade de Israel está profundamente ferida. Com o reconhecimento da quase extinção de uma de suas tribos, os israelitas enfrentam um dilema moral. Eles haviam jurado em Mispá que nenhuma de suas filhas se casaria com um benjamita, uma decisão que agora ameaça a existência futura da tribo. Em uma tentativa de resolver o impasse sem quebrar o juramento, os israelitas recorrem a medidas extremas. Eles orquestram um ataque contra Jabes-Gileade, uma cidade que não havia se unido à Assembleia, para obter esposas para os benjamitas sobreviventes. Além disso, permitem que os benjamitas sequestrem mulheres durante um festival em Siló para que possam reconstruir sua tribo. Os capítulos 20 e 21 de Juízes não apenas narram uma guerra civil e suas trágicas resoluções, mas também nos confrontam com as complexidades da justiça, lealdade e as consequências de juramentos precipitados. A história termina com um lembrete sombrio. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. À medida que chegamos ao fim desta narrativa tumultuada em Juízes, somos compelidos a refletir sobre o impacto duradouro das escolhas ruins e como elas podem desencadear uma série de consequências graves e, às vezes, irreversíveis. A história de Gibeá e as guerras subsequentes entre as tribos de Israel ilustram vividamente a escalada de conflitos que pode surgir de decisões precipitadas e de um compromisso frágil com a justiça. A recusa inicial de Benjamim em entregar os homens de Gibeá, que haviam cometido atrocidades, desencadeou uma guerra civil, quase levando à extinção de toda uma tribo. Essa cadeia de eventos nos força a questionar: até que ponto estamos dispostos a ir para proteger nossa própria comunidade, família ou amigos? E quais são os custos de ignorar o mal quando ele ocorre dentro de nossos próprios grupos? No mundo contemporâneo, não são raros os casos em que indivíduos ou sociedades fazem escolhas questionáveis que podem ter implicações de longo alcance. De decisões políticas a escolhas pessoais, o impacto de nossas ações pode se estender muito além do que inicialmente imaginamos. Juízes nos lembra que cada escolha carrega peso e cada ação tem uma reação. Como podemos então fazer escolhas mais sábias e justas? A resposta começa com a autorreflexão e a coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando isso pode ser inconveniente ou doloroso. Que as histórias de Gibeá sirvam não apenas como um lembrete das trevas que podem surgir do coração humano, mas também como um guia para buscar luz, justiça e sabedoria em nossas próprias vidas. Em um mundo onde cada um faz o que lhe parece certo, que possamos escolher o caminho que conduz à verdadeira paz e integridade, que é Deus e seus ensinamentos.